Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite. É bom a gente estar sempre preparando um ambiente no Espírito, para que a gente possa estar recebendo a palavra. Acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas, né? Então, nós vamos, daqui a uma semana, um pouco mais, nós vamos entender um pouco mais dessa palavra mansidão na Bíblia. Ela tem um significado pedagógico interessante. Hoje nós vamos falar assim, o novo pacto, ele não é doutrina, o novo pacto ele é um conceito, é um conjunto de pensamentos, tá? E como não é doutrina, ele é um conjunto de pensamentos, o novo pacto ele faz você pensar. Para Moisés libertar o povo do Egito, Deus deu um cajado, amém? Beleza? Para Josué conduzir o povo, ele deu um livro. Medita no livro dia e noite. Ele nunca mandou Moisés meditar no livro. Moisés carregou o livro, mas quem ministrou o livro, por quê? Para tirar o povo, precisou da demonstração do poder, certo? Abriu o mar, codornizes, 40 anos. Agora, para amadurecer o povo, precisou de um livro. Estão entendendo? A palavra, a personalidade de Deus é poder, mas também é sua vontade. A função da eclesia não é nos ajuntarmos para tentar fazer um culto para ver se Deus derrama o seu poder. O motivo do nosso encontro, a cada encontro, é em Deus, segundo os 5 ministérios, é conhecer a sua vontade. Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas Ele quer ser reconhecido pela sua vontade. Quando nós entendemos qual é a vontade dEle para as nossas vidas, nós vamos nos movimentar de uma maneira madura, filhos ruios de Deus, ok? Antes de nós darmos continuidade naquilo que nós vamos fazer, na aula passada nós tocamos num assunto lá de, se quiser abrir novamente, lá de João 3, de Jesus e Nicodemos, João 3, 1 ao 8, não sei se vocês vão lembrarem disso. E lá, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. A isso replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Replicou Nicodemos: como pode ser isso? Como pode ser um homem velho nascer novamente? Terá ele que voltar ao ventre materno? Aí Jesus fala para ele que ele precisava, se ele não nascer da água e do Espírito, ele não entra. No versículo 3 ele fala: você não vê. No versículo 5 ele fala: você não entra. Então está falando ali de 2 aspectos que é interessante a gente frisar de uma maneira rápida aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver cá, não atrapalha. O dia que eu tiver que pregar parado, eu acho que eu vou ficar mudo. Eu sou movido a caminhada, né? Só para ficar claro, uma coisa é filiação, another thing. Outra coisa é a adoção, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nem todo mundo que é filho de Deus é adotado dele, ok? Só para ficar isso para... Então, quando essa palavra adoção, não é aquele que pega, não era um que era órfão e pega para
para dar nome, para dar roupa, para dar um destino. Não, a palavra adoção no novo pacto não é adopt you, não é aquela que, né, traz para casa, tal. A palavra adoção é aquele que já é filho, agora ele vai ser amadurecido pelo processo de ruiostesia. Ok? Então, uma coisa é ser filho, outra coisa é ser ruios. Uma coisa é ser um filho bebê, técnion. Outra coisa é ser um filho que pode herdar. Tá? Então, o que vocês estão aprendendo aqui? Princípios do coração do Pai, que é manifestado no Filho, que na proporção que você entende, que não é só saber, o que diz lá em Isaías, né? Para que saibais, creiais e entendais. Então, saibais, a gente pode saber, crer e não entender. Se não entende, você não movimenta, você não usufrui. Tá? Então é isso que nós precisamos. A igreja, ela sabe, a igreja ela crê, mas ela ainda precisa entender. Por isso Deus tem levantado apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores na condição de estarem focados, que a visão é natureza, identidade, propósito. Produzirá 30, 60 e 100 por um. Se você perguntasse assim para mim, Tex, qual é a passagem da Bíblia que você mais gosta? Qual é o versículo da Bíblia que você mais gosta? Eu diria para vocês, Ezequiel: estava eu de frente ao rio Quebar, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Nada romântico, Deus amou ao mundo. Por quê? Porque ele estava num lugar que não era para estar. Ele estava lá por causa do pecado da nação, né? E toda vez que ele ia de frente ao rio Quebar, por que ele ia de frente ao rio Quebar? Porque era o rio que estava onde ele estava escravo ali, e o rio indica o que? Um fluxo. Está entendendo? Quando você tem uma ideia, eu vou colocar a mim. Quando eu pensava em Deus antes do novo pacto, eu pensava em Deus estático num trono. Esse era o meu conceito de Deus. Está assentado no trono. Hoje o meu conceito de Deus é um rio. Fluirá como um rio, como chuva cairá. Por quê? O nosso Deus é um Deus que se movimenta. Todo rio, ele tem um propósito. Ele vem de arriba, ele vem de cima e vai ao mar. Estão entendendo isso? Quando a gente entende esse conceito, que o nosso Deus, ele não muda, mas ele se move. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos sensíveis às suas mudanças. O nosso maior desafio, por isso que eu incentivo a vocês, permaneçam debaixo dessa palavra do novo pacto. Por quê? Essa é uma palavra que ela vai ultrapassar a sua psique, e ela vai entrar na sua consciência. Pá! E aí que vai fazer, aí que é o rema de Deus. Raros homens, né? Homens e mulheres que entenderam logo de cara, porque é uma mudança na mente. É um Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, essa constante exposição, uma hora vai acender a lâmpada e pum, porque é uma obra do Espírito, não é uma obra do mestre. Entendeu? Eu tô só jogando a palavra, mas quem a vive, você lembra? Quero nascer da água e do Espírito. Essa água que Jesus está falando para Nicodemos, não é a água H2O, é a água que é a palavra. Porque a água não salva ninguém. Está entendendo? Então é a água que é a palavra que vai chegando você à estatura de varão perfeito, e o Espírito que revela a palavra. Então,
Tendo isso em vista, então há uma diferença entre eu ser filho de Deus pelo novo nascimento e pela ruiostesia me provoca em mim amadurecimento. Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser maduro, ok? Então, por isso que eu falo, estava eu de frente ao rio Quebar. Então fala de um processo. Salvação não é uma chegada. Ufa, me salvei. Não. Salvação não é uma chegada, salvação é uma jornada. E ela só faz sentido quando você chega no lugar do seu destino. Porque você foi salvo para. Você não foi salvo para você mesmo. Você foi salvo para uma missão. Já vi um amém. Até a metade da aula vai vir mais uns 3 ou 4. Você não foi salvo para te salvar. Você foi salvo para salvar outros. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu começo a entender que tudo que vem a mim, você vê, aquele menino deu 2 pães e 5 peixes. O que Jesus fez? Pegou. O que Jesus fez com os 2 peixes e 5 pães? Isso ele fez. Mas o que ele fez com os bagulhos? O que ele fez? O que ele fez com o pão e com o peixe? Dividiu. Não? Na cabeça fala multiplicação, né? Ele não multiplicou. Ele compartilhou. Porque tudo que você entrega na mão dele, ele pega e compartilha com os outros e se multiplica. Então, quando você tomar o pão da ceia, que ele fala assim, fazer isso em memória de mim. Segura aqui para não sujar lá. Ele pega o matzá, o pão, só que não estava molhado, né? Ele pega o pão e fala, vocês vão fazer isso em memória de mim. Quer? E tchá. Certo? O que é o pão? O que é o pão ali? É o meu corpo que é feito a favor de vós. Então aquilo ali é um corpo, certo? Isso aqui é o corpo. Então ele está falando o quê? Santificai-vos, deixai-vos quebrantar e se doai. Não é o corpo? Então de que corpo que é aquele? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Começa com no e termina com ois. Show! Então, de quem ele está falando? E fazer isso em memória de toda vez que você se santificar, se deixar quebrantar e deixar que Deus te use, você vai fazer lembrar de mim na terra. Então não se trata de um pão. Santificar, deixar se quebrantar e se deixar. Natureza, identidade e propósito. Então aquele pão, quem é? Somos nós. Nós somos o corpo. Foi a última reunião apostólica antes dele ir para a cruz. Santificai-vos, deixai-vos quebrar e deixai-vos enviar. Vai estar filmando. Ok? Sabe por que isso? Nos tira da mentalidade de uma visão religiosa contemplativa e nos coloca como coadjuvantes, como participantes do corpo de Cristo. Isso nos chama a responsabilidade de quem nós somos. Se vocês estão aqui, é porque vocês são o corpo de Cristo. E que vocês são o corpo de Cristo, eu tenho 3 boas notícias. Deus vai santificar você, vai quebrar você no meio e vai te enviar. Digo para você ainda pode sair, ainda dá tempo de você ser um pão sozinho. Obrigado. Né? Então, quem avisa, amigo é. Né? Então, vamos lá. Um outro aspecto. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de exemplificar. Acho que vai tornando a aula mais
mais soft. Um homem que viajava muito de avião para cima e para baixo, muito acostumado a viagens, ele pega uma linha aérea que era um pouco diferente. E à noite, então, ele estava sentado num voo noturno. A aeromoça chega para ele e fala assim, com o carrinho aqui, né? A senhora vai jantar? No caso ele, né? O senhor vai jantar? O cara olha para ela e fala assim, quais são as minhas opções? Ela olhou para ele e falou assim, sim ou não? Nesse voo não tinha carne, frango ou peixe. Ou come ou não come, né? Por que isso? Haverá aspectos em nossas vidas que você vai poder ter escolhas. No novo pacto você não tem escolha. O novo pacto é uma decisão. Quando você abrir o Evangelho no livro de João, capítulo 6, versículo 66, Jesus estava fazendo o discurso. De repente ele muda o discurso, começa a sentar, vocês vão atrás de mim por causa de pão, por causa de peixe, tal. Ele vai fazendo. Chega lá no capítulo, chega lá no versículo 66, do versículo 6. Se vocês quiserem saber o que é o 666 da Bíblia, leia João 6,66. E está escrito lá assim, e daquele dia adiante passaram a não seguir mais Jesus. Ele falou, dura esse discurso, quem poderá suportá-lo? Porque enquanto estava no pão e peixe, enquanto estava no culto da bênção, milhões de pessoas, ele orou, esse povo está aqui, não por um propósito, estão aqui por uma cobiça. O que ele fez? Mudou o discurso. A hora que ele mudou o discurso, o pessoal, já não quero mais, já não quero mais brincar. O novo pacto é algo, gente, que é Cristo que vai se revelar a você. Você não controla, você só se rende. No velho pacto, você buscava. No novo pacto, você se rende. O que é muito mais difícil. É mais fácil a gente fazer. O que o Nicodemos fala para Jesus? O que eu tenho que fazer? É sempre o fazer. Quando você fala com o crente a respeito das coisas de Deus, o primeiro verbo que ele conjuga na cabeça dele é o fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a obra. O que eu tenho que fazer isso? E o verbo no novo pacto é render-se. Eu sou apaixonado por Atos 2, do 1 até o 4, 5. Diz lá, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E all of a sudden, e de repente, veio do céu um fogo, um vento. Diz a Bíblia, estavam todos eles por volta de 120, eram 500, 300 e pouco deram de Pirandello entre a cruz e o Pentecoste, porque não aguentaram esperar, que houve um processo ali, por volta de 120 pessoas. Diz a Bíblia que estavam reunidos, fazendo o quê? Nada. Mais para frente, e perseveravam, unânimes em oração, estavam apenas juntos. Por quê? Não sabiam o que tinham que fazer. Em outro texto diz lá, e se maravilhavam da doutrina dos apóstolos. Já leram lá no livro de Atos? E se maravilhavam da doutrina dos apóstolos. Ora, bolas. Se o Velho Testamento já não fazia sentido naquele momento de transição, correto? E o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, que doutrina que eles pregavam? Alguém já parou para pensar nisso? Agora, o que ela falou? Não fala mais alto. E o que eles aprenderam com Jesus? Agora sim, pega o que ela falou, aí você vê lá que fala assim, ó. É lindo isso. O que eu ouvi e ouvi a respeito dele, isso que eu vou falar. Perceberam isso? O que eu vi e ouvi, é isso que eu vou testemunhar. Não era um conhecimento teológico
Entendeu? Não era um conhecimento teológico, mas era um conhecimento testemunhal. Por isso que Paulo, em Atos capítulo 2, é a conversão de Paulo, se transforma em Saulo, ok? Anos mais tarde, ele fala: e quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Aí você manifesta Cristo. No seu novo nascimento, ele entra. Jesus in, boom, entra. No processo do novo pacto, Jesus out, Jesus vai sair, vai se manifestar. Estão entendendo isso? E como é que ele vai? Na proporção que nós vamos entendendo a palavra, nós vamos abrindo o caminho para ele, nós vamos nos rendendo a ele por intermédio da palavra, e ele vai poder sair para fora. Ele vai poder ser visto e ouvido pela sua vida, pela sua boca, pelo seu comportamento. As pessoas vão ver, igual Moisés. Sempre que Moisés desceu da montanha, ele estava com o rosto glorificado, ele mesmo não sabia que ele estava emanando glória. Assim vai ser com vocês. Pessoas simples como nós que estamos aqui. Se você vai estar na escola, você vai estar no trabalho, a pessoa vai chegar em você vai estar falando, daqui a pouquinho elas vão cair, elas vão começar a chorar, por quê? É a glória que está exalando. E não vos haveis de preocupar com que eis de falar, porque eu colocarei a minha palavra na sua boca. O novo pacto é nós voltarmos como eram os apóstolos e Atos. Porque o evangelho não mudou, a religião foi cegando, a religião foi colocando dogmas e regulamentos e areias e pedras onde tinha um caminho livre. Então nós estamos arrancando raízes da depressão, raízes da religião. Abra em Jeremias 1. Chama-se Tecnologias Divinas de Edificação. Jeremias 1. Meu laptop está com preguiça hoje de trabalhar, filho. Jeremias 1, do 1 ao 10. Pode ser, eu vi um microfone aí? Ah, lê aí. Na terra de Jerusalém. A ele veio a palavra do Senhor. Espera um pouquinho, já vai logo para o versículo 9 e 10 para a gente ir. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificarem e para plantares. Isso, essa é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, dando ele especificações proféticas, o reformador. Eis que te ponho sobre as nações para destruir, arrancar, derribar e arruinar, para depois edificar e plantar. Então, antes de edificar e plantar, você tem que fazer o quê? Destruir, arruinar, aniquilar o quê? Porque a palavra é para nós. Estruturas pensantes, coisas que foram boas
que hoje em dia já não tem mais a ver com a realidade do Evangelho. Práticas religiosas. Que muitas vezes nós fazemos tantas coisas que foram boas no passado, mas hoje em dia elas não são mais relevantes. Então nós temos que mudar, não? Nós temos que sermos reformados, né? A reforma, ela vem para dar continuidade ao trabalho de Deus. É por isso que Deus vai se movendo, por intermédio dos pactos, porque Ele vai se manifestando e vai reformando o homem, para que seja preparado para a revelação de quem realmente Ele é. E na proporção que Ele se revela a você, Ele vai te revelar ao mundo. Primeiro Ele se revela a você. Na proporção que você tem a revelação a Ele, Ele te aponta, agora vai, seja uma testemunha minha. Ok? Então aqui, vocês vão ver que ele faz 4 coisas para destruir e 2 para construir. Correto? Então, ou seja, ele passa o dobro do tempo destruindo religiosidade e 2 partes de um templo para destruir, limpar o terreno, e 1 parte do tempo para edificar e plantar. A gente passa mais tempo vendo as coisas que não são, limpando o terreno, para depois ele vai implantar. Por isso que vocês vão ver lá no Novo Testamento, né, que ninguém coloca vinho em odre velho. Então não adianta novas revelações em velhas mentalidades. Então nós temos que trabalhar nossas mentalidades. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós vamos trabalhando isso com calma, vamos movimentando isso. Por isso que tem que ser um ambiente pedagógico, não litúrgico, não pode ser um culto. Tem que ser uma escola. Por quê? Texto, eu não entendi, volta. Aqui a gente não tem pressa, aqui a gente tem um propósito. O ministério do mestre, o nosso objetivo é ir devagar, mas irmos até que todos tenham entendimento, que nós somos um corpo. Se o Sudinho falar, Texto, eu não entendi, a gente para, vamos todos até que ele entenda. É a tropa de elite, né? Entende? Então, por quê? Para que todos cheguem à estatura, todos vão caminhando no mesmo pé, ok? E esse ventilador está sendo um grande amigo. Cada vez que eu olho, estou numa página, eu nunca sei onde é que eu estou aqui. Onde é que eu estou aqui? Eu preciso entrar num acordo com esse. Não, acho que eu vou fazer assim. Não resistai o inimigo. Vamos lá, ok? Ou nós nos submetemos ou não. Agora eu vou ler para depois a gente comentar. Em cada pacto, Deus estava se revelando medidas da sua verdade, visando revelar o seu caráter, o seu propósito em cada geração. Essas verdades nem sempre foram compreendidas. Cada kairos, cada tempo, ele foi revelando um aspecto da sua glória. Tá? Então, tem coisas que, não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que são assim, aquele culto de 1948, quanto fogo, meu Deus do céu, foi fogo bom, mas já foi. Entende? Deixando as coisas que para trás ficam. Nós temos que deixar certas coisas do passado, porque nem as glórias, presta atenção nisso, nem os seus erros, nem os seus acertos do passado movem Deus hoje na sua vida. Desde que tudo se fez novo. Então nem o que você acertou, nem o que você errou, deixa para trás. Interessa é o hoje de Deus. O hoje. Nós estamos seguindo. Ok? Vamos lá. No novo pacto, o homem se tornou o templo do Espírito Santo. Se tornou um com Cristo. João 14, 23, se vocês quiserem ler. E agora Deus revelou seu Filho em nós. No novo pacto, o homem se tornou o templo do Espírito. Então, aonde ele habita? Em nós. Então, esse lugar aqui, o que é? Isso aqui é um salão, né? Onde é a comunhão dos santos. A hora que o último fecha a porta, Deus não fica aqui. Deus vai ficar aqui sozinho? Foi só louco. Quem gosta das trevas é a concorrência. Está entendendo?
Então quem é o templo? Onde é que é o altar? Estão entendendo? Então eu não venho aqui buscar Deus, porque Deus já está dentro de mim. Eu venho aqui para saber o que eu faço com Deus que eu tenho. Entendeu? Por intermédio dos 5 ministérios, vocês vão saber as riquezas que estão dentro daquele que você porta. Diferentemente do Velho Testamento. Então eu não vou num lugar buscar Deus. Eu vou num lugar, a minha expectativa é que vocês manifestem Deus que está dentro de vocês aqui. A expectativa. Um traz dom, outro traz um cântico, outro traz uma palavra de conhecimento. Entende? Manifestações do mesmo Deus. Então eu não venho com a expectativa de receber. Venho com a expectativa que a qualquer momento Deus pode pegar cada um de vocês e uau, revelar uma palavra para nós. Porque nenhum aqui tem uma porção menor ou maior do Espírito. Podemos ter habilidades e chamados diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Ok? Eu tenho sempre essa expectativa. Foi umas 2 aulas atrás, a irmã, ela pôs um posicionamento lá de João que eu não tinha pensado naquilo. Ela me edificou muito. Ela adicionou. Estão entendendo? Isso vem de qualquer um. A gente está aqui, são vasos comunicantes. Beleza? Vamos lá. Os antigos pactos não podiam remover o pecado do homem. O novo pacto tratou com o pecado de forma definitiva. Era exigido que o bem fosse feito, mas não davam poder para fazê-lo. Hebreus 10, 14, quem quiser anotar. E Romanos 3, 20. Nos antigos pactos, a lei era guardada pelo povo somente pela letra, e não com o coração. Com o novo pacto, isso mudou. No novo pacto, Deus impartiu a sua vida Zoe em nós, escreveu a sua lei na mente e no coração dos seus filhos, ensinando assim que podemos ser obedientes pela graça de Cristo que habita em nós. Tá? Vós sois a nossa carta. Olha que interessante isso. Vós sois a nossa carta. Paulo está falando. Escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne e do coração. Tá? Nós somos uma carta viva. Sempre que eu falei de ser uma decisão, essa é a decisão que nós vamos ter que tomar em nossas vidas. Ou nós vamos ser uma carta viva, ou uma vida morta. Estão entendendo? É possível você saber muito, conhecer muito, sem manifestar nada. É justamente essa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele representa o tipo do cara que eu chamo o sabeçudo, né? Que quando diz o pastor Cote, tem uma caixa d'água de conhecimento assim, né, na cabeça, mas ele não sabe nada. Ah, obrigado. Fala, irmão. Bom. Fugiu a pergunta. Quais são os sinais assim que a pessoa percebe que não está, como se diz, manifestando Cristo? Eu não sei como formular. Quais são os sinais que você não está vivendo o novo pacto, ou que você está vivendo? Que não está vivendo? Tá. Quando você, uma maneira mais simples de você saber isso é quem é que é o centro da vida? Eu faço as coisas, eu tenho uma vida esperando que Deus me abençoe, ou eu busco a vontade dele para que eu seja uma bênção? Se você lida com Deus como Ele, eu gosto muito dessa explicação. Você pega a Bíblia, seja lá quem for, está lá Jesus curando um cego, Jesus curando um paralítico, Jesus ajudando a velhinha. Com quem você se identifica?
Se você, opção A, se você se identifica com a velhinha, com o cara, você não está andando naquilo que Deus te deu. Opção B, se você se identifica com Jesus o Cristo, é sinal que você já está no caminho certo. É sinal que você já não é a pergunta, você é a resposta. Quando você vê, que nem Davi, né? Davi estava lá, os irmãos dele estavam para bater com Golias lá, estava aquela guerra, tal, certo? E Davi foi lá levar um lanche para os irmãos. Lembram disso? Agora minha pergunta apostólica, pergunta de mestre, o que ele levou? Cheese, queijo. Aí você fala, Tex, vai dizer que tem revelação nisso? Tem. Se lembra que Pedro fala do leite da palavra? Paulo fala, eu gostaria de estar falando com vocês como maduro, mas eu tenho que dar leitinho. Ok? O que é o queijo? Isso, pessoal, os drusos, os andarilhos do deserto, eles fazem isso. Eu vou explicar no natural, para vocês entenderem no espiritual. Eles pegavam o leite, colocavam dentro dos odres, travavam ele e deixavam ele lá dentro. Punha nas jacás, nos cestos do lado dos camelos, lá dentro. Aí o camelo, no caminhar, ele ficava batendo o leite. Ficava o leite batido, ele ia coalhando. Quando chegava no tempo certo, ele abria, tirava o colosso, tirava a água e ele virava queijo. No natural, ele começa com um líquido, lá na frente se transforma em alimento. Qual é a revelação que tem aqui? Leite é uma pequena porção da verdade que você conhece, que com o passar do tempo, as suas experiências, ela vai amadurecendo, chega a um ponto que não é mais leitinho, é queijo, tem substância. Entendeu? Ele tinha uma revelação. A revelação dele começa dando umas estilingadas nos cachorros, dando umas estilingadas nos gatos, dando umas estilingadas nos bichinhos, e vai aumentando o nível de mira e consciência de quem ele é em Deus. Quando ele chega no ponto, ele tinha queijo, o que é? Ele tinha revelação profunda para dar para os outros. Quem é esse circunciso? Você entende? Ele foi, no processo de amadurecimento da fé dele, foi atrás das malhadas, lá, com um leitinho, mas ele não desistiu. Estão entendendo? Ele foi nas caminhadas, até quando chega a demanda, quando chega aquilo, ninguém tinha uma resposta, falou, eu tenho. Fala, pastor. Podemos ver que o queijo, o amadurecimento do leite. Iniciou do leite. Iniciou, que era leite, que tornou queijo. É isso aí. E a resposta para ela é quando a pessoa está dando resposta, quando ela está vivendo, quando amadureceu aquele entendimento, ela teve a revelação e ela vive, manifesta. Isso aí. Vamos lá. A Bíblia, gente, ele é um livro que eu acho muito interessante, ele é muito esperançoso para nós, muito realista. A Bíblia não escondeu o pecado de Davi. Deus não escondeu o pecado de Moisés. Deus, ele foi muito verdadeiro, né? Boa palavra, obrigado, não tinha pensado nessa. Boa, a nota está aqui, transparente. E foi transparente, para que nós tivéssemos uma fé real, não uma fé insólita, não uma fé poética, mas uma fé prática. Quer falar? Uia,
Sim. Isso. Eu vou explicar essa palavra que a pastora está falando no hebraico, no original. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Shema, em hebraico, é ouvir. Agora, a palavra Shema, em hebraico, ela tem duas coisas. A primeira parte da palavra Shema é ouvir, não escutar, ouvir. A segunda palavra é obedecer. Shema Israel. Ele está falando, ouça e obedeça. Porque você ouvir e não obedecer, você apenas escutou. Quem tiver ouvidos, ouça, não escute. Sim, aí dá os dois filhos dá que Deus dá uma Deus não, o pai dá uma ordem pro primeiro filho, não vai, depois vai, tu vai, não vai, os dois, né? Por quê? É Shema Israel, essa é a reza do judeu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Shema Israel. Eles ficam repetindo isso, e só eles não obedecem. Decoraram o negócio bem, porque é a diferença, é isso que você está falando, irmã, né? A fé vem pelo Shema, não o escutar. Por que Abraão foi chamado o pai da fé? Porque Deus chegou a Abraão, Shema Abraão, sai. Ele ouviu e obedeceu. Ainda que ele deu umas titubeadas lá, mas foi. Deus sabe que você vai dar umas derrapadas. Entendeu? Ele sabe, né? Às vezes a gente faz umas coisas assim, que Deus, né? Fiz assim, falei, eu não esperava isso. Eu comprei o pacote todo. Né? Por isso, antes que houver a luz, já houve cruz. Deus fez a cruz antes do pecado, filho. Antes de você errar, Ele já tinha providenciado o perdão. E mais corajoso é o pastor de vocês que permite que eu fale isso e não me ataca a pedra, porque eles confiam nas ovelhas que tem. Você sabe que vocês são maduros, que vocês vão ver isso e vão ser responsáveis com isso. Não é todo pastor que permite, não. Não confia nas ovelhas. Por isso, glória a Deus por isso. Nós temos um ambiente de maturidade, que eles confiam, falam, não, você pode falar a Bíblia sem censura. Porque só isso que vai amadurecer gente. O dia que eu tiver medo de Deus, eu não sou mais filho. Ele é meu Senhor, eu sou servo, eu não sou mais servo, eu sou filho. Eu não peco por causa de uma mudança da minha consciência, não por medo da consequência. Entenderam? Bora lá. Atos capítulo 1. Quer ler, pastor? Está de boa? É que na verdade tem duas palavras para servo. Às vezes as pessoas, elas... Quer que eu fale? Pode? É para falar esse negócio? Tá? Na Bíblia tem duas palavras para servo. Tá? A primeira palavra para servo é lacaio, que é o escravo mesmo, lacaio, agora tem outra, eu sempre lembro da van, quando eu falo do lacaio, vai lacraio, sei o que é a palavra, eu fui ensinar, eu estava ensinando lá na igreja, e ao invés de usar a palavra no original, lacaio, eu falei lacraia, né, aí ela já começou a rir, vai lacraia, aí já não aguentei, já emendei uma dancinha lá,
Tem os lacaios, tá? Que são realmente os empregados, tem uma mentalidade, trabalha por um salário, trabalha para não ir para chibata, trabalha por medo. Tipo escravo. Agora, na Bíblia tem 2 palavras para escravo. Por isso que é bom a gente ter o estudo disso aqui, você pega muito. E tem outra palavra que é dolos. D-O-U-L-O-S. Dolos. O que é o dolos? O dolos é aquele cara que foi um lacaio por muito tempo. Só que ele foi um lacaio que se identificou com o dono da casa. Tá? E porque dentro da lei judaica, ele tinha que ser escravo durante tanto tempo. Depois ele era alforreado, jubileu. Né? Por isso que tem a trombeta do jubileu de 50, 50 anos, no 7º ano, tal. Só que, chegava na época, ele era obrigado a ser libertado. Mas ele criou vínculos com a casa. Ele falou, eu não quero sair, eu estou bem aqui. Né? Ele podia até... Mas que era um laço mesmo Agora, ele não poderia permanecer na casa desse jeito, ele teria que passar por um processo. Então, qual era o processo? O dono da casa pegava o pretendente aqui, ia no umbral da casa, do umbral, você quer aquela madeira aqui, da porta aqui? Então vamos supor que fica aqui para cima, aqui. Vamos supor que tivesse um umbral aqui, ó. Não, desse lado aqui, o batente da porta, tá? Então o batente era um madeiro. Então ele fazia o quê? Ele pegava uma sovela. O que é uma sovela? É um pregão desse tamanho assim, tá? Pegava o lóbulo da orelha do escravo, prendia, apoiava ela na porta da casa e com a sovela ele batia, fazia um furo. Aí desse furo ele pegava um anel, uma argola dourada ou de ouro e colocava aqui e batia. Tá? Doravante ele andava com aquela marca. Aquela marca era que era servo por amor. Todo mundo reconhecia de longe que aquele cara foi um lacaio, mas hoje ele é um dolos. De quem eu estou falando aqui? O madeiro, a sovela era o prego que foi na cruz de Cristo, que prendeu ele e fez sangue. E ele se tornou servo por amor. Ele sofreu o dolos por nós. Jesus inicia um processo doloroso, que sofre as dores, até ver Cristo formado em vós. Então vocês vão sofrer até ver Cristo formado na próxima geração. Está entendendo? É uma geração. Gente, vocês estão aqui. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida de vocês. Se fosse uma campanha das 7 cabeçadas na cruz para ganhar um carro zero, ia ter gente, cachorro, papagaio lotado lá. Mas como é para morrer por Cristo? Se fosse para ganhar, para receber, estava lotado. Mas é de vocês que ele vai lembrar na hora, tem que lembrar. Porque ele é justo. 2 Coríntios 3:6. Vocês vão perceber que muitos versículos vão ser bem repetitivos, até que a palavra implantada em vós. E ele nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Por quê? E o Espírito? O quê? A letra. 3:6. 2 Coríntios 3:6. E nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica. O que é um ministro competente? É aquele que, com as suas faculdades sendo exercitadas, suas faculdades mentais sendo exercitadas, e pela direção do Espírito, a partir de você vai começar a ver o que é velho pacto e o que é novo pacto, o que são coisas que foram boas para o passado e que hoje tem que jogar para fora. A gente até poderia cantar aquele hino: joga fora no lixo, joga fora no lixo. De qual canto, de qual. Como é que aquele negócio que tem as músicas lá? Como é que é? Harpa. Tem umas músicas, rapaz, que servem muito bem, entendeu? Que foram proféticas, né? Tem coisa que a gente tem que jogar fora no lixo, né? Porque não pertence mais. Foi bom por um tempo, hoje não mais. Nós temos que prezar, respeitar. Foi bom, pero oi, já não faz mais nada, já não faz mais efeito em nós. Então tem muitas coisas que não rodam nas nossas vidas, porque a gente está rodando ainda com o sistema antigo. Quer falar uma coisa, Maurício? Perfeitamente. Eu já pedi para vocês abrirem o livro de Atos. Pedi já, né? É porque eu vou dando o círculo aqui, eu volto aqui. Vamos ler do versículo 15 a 26. É isso, por gentileza. Nós vamos ler aqui esse trecho, que leia com atenção, ouça com atenção. Ouça, não é para escutar, é para ouvir. Né? Escuta com atenção. Aí vocês vão ver alguns detalhes interessantes que Deus deixou passar para que nós entendêssemos. A Bíblia não é um livro só histórico, mas é um livro de tecnologias, para a gente ver isso na nossa vida. Vai ler, pastor? Lê aí. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico, Acéldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério. Pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Isso. Essa parte da Bíblia é muito interessante. Jesus tinha escolhido 12, né? Agora posso colocar para cá. Jesus tinha escolhido 12. E Judas, para que se cumprisse a profecia, traiu Jesus, você já sabe da história, né? Aí tinha 11. Aí Pedro se levanta, tá? E faz um discurso aqui. E para que vocês leram aqui, né? E para que se cumprisse o que estava escrito, assim, tal, nós temos que colocar um cara no lugar do Judas, né? Vocês estão lendo aí, né? E o que acontece? Aí eles vão lá. Vou resumir essa história um pouquinho mais, para a gente entendendo. Aí Pedro fala assim: nós devemos escolher aqueles caras que estavam andando com a gente desde o começo, um dos 2.
para estar com a gente. Aí como é que eles fazem? Aí eles diz a palavra que eles foram orar a Deus, tiraram em sortes e escolheram o cara. Oraram para Deus, tiraram nos dados e eles escolheram o cara. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? O tirar em sortes era algo do velho pacto. Que tinha um urim no tumim, você vai fazer um estudo de Deuteronômio, tal. Os caras, velho, eram apóstolos. Só que Jesus já tinha ido. Se Jesus tivesse ido, ele falou, meu. Não entendeu nada. Aí os caras vão e olha só a mentalidade humana. Vamos escolher os caras que é bom de culto. Nem todo mundo que é bom de culto foi Deus que chamou para estar aqui, filho. Não é porque o cara é bom de culto que o cara tem um chamado. O cara é apenas bom de culto. Ele está fazendo o papel dele. Estão entendendo isso? Aí o que eles fazem? Ministros, apostolos, ministros. E fazem o quê? Eles vão ter um movimento para algo baseado em velhos entendimentos. Pergunto, o que esse apóstolo fez? Recebeu salário, não fez nada. Porque quem era o 12º? Paulo. Agora eu te pergunto, quantos cultos Paulo foi? Ele ia nos cultos só para matar. Porque não é segundo a aparência dos homens que Deus faz a sua obra. A quem ele queria que fosse o 12º, haveria de aparecer tempos depois. Então não tenta colocar alguém na sua vida, nos seus negócios, nas suas decisões, na pressa, baseado em necessidade, baseado em conhecimentos passados, tentar resolver algo para Deus, né? Então estão tentando resolver algo. Olha, o senhor falhou, o cara pisou na bola, mas nós temos uns amigos aqui que estava sempre com a gente na feijoada lá, estava lá, o cara é bom de papo, vamos pôr ele no carro aqui também. Deus falou, tá, eu preciso da ajuda de vocês. Né? Não, e pior não é nada, pior que tiraram sortes e escolheram o cara. Então, ou você ora a Deus, ou você tira a sorte, ou você escolhe o cara. Por que eu estou falando isso? Nós temos isso, gente. Toda vez que a gente aponta, esses três aqui, esses três apontam para você, esse aqui aponta a resposta para Deus, entendeu? Então sempre que você aponta, vem três que apontam para você. A Bíblia que eu falo é a diferença do crente pá e o crente inchada. Nós já estudamos essa lição aqui? Não. Qual a diferença do crente pá e o crente inchada? O crente pá é aquele que ouve a palavra e fala, esse é pá, aquilo lá, isso aqui é pá, outro. E o crente inchado, aquele ouve e fala, isso aqui é para mim. Ele puxa assim, Então, eu aconselho-te que de mim, compre esse conselho, seja um crente inchado, isso é para mim. Não seja um crente pá, puto. Isso é puto, né? Para você que está aqui. Isso, exatamente. Isso você fala, ô inchada, sai fora, cara, seja um crente pá, mano. Não seja um crente inchada, não. Se Deus quisesse, ele estava aqui, derruba Paulo do cavalo e traz o cara para cá. Então, essa é uma reunião especial, VIP para nós, né? Então, vamos lá. Então, por que eu vou ensinar isso para vocês? Você lembra que Deus fala para Josué? Medita na minha palavra, dia e noite. Para quê? Para que vá bem os seus dias. Entre os judeus fala assim, né? Que o inteligente aprende com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Então vai vendo, né? Vai vendo os erros que os caras cometeram. Fala, nessa rua eu não passo.
né? Que você vai pegando e você vai vendo como é que Deus fez alguma coisa. Não, Deus não fez nada, deixou o cara lá, no tempo oportuno ele trouxe isso aqui é Paulo, e Paulo trouxe uma coisa que os caras não entendiam, não tinham nem a menor ideia, porque havia duas escolas. Havia a escola de Jerusalém, dos apóstolos do Cordeiro, e havia a escola de Antioquia, de Barnabé e de Paulo. O novo pacto, Cristo revelado, o Pedro tinha dificuldade de entender o evangelho do novo pacto. Então isso aqui não é uma qualidade nossa. Tanto é que o que Pedro fala de Paulo, vocês lembram? Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Boa, que Paulo fala umas coisas, o cara foi para o terceiro céu. Imagina o que ele viu lá, né? Paulo ele é tão fora da casinha que ele está ensinando ceia para os caras que fizeram ceia, sendo que Jesus nunca tomou ceia com Jesus. Vocês perceberam isso? Quantas vezes nós falamos lá de Corinto, da ceia? Vocês perceberam que Paulo nunca tomou ceia? E nós está ensinando. Percebeu isso? E os caras andaram juntos ali, ó. Sabe qual é o problema? Eles andaram com Jesus, nunca acessaram Cristo. Foram acessar Cristo depois. Como Paulo não teve o acesso ao velho pacto de Jesus, ficou mais fácil para ele entender Cristo. Então, para nós, o mais difícil é você entender o Jesus, mas fluir para o Cristo. A nossa vida começa da cruz para a eternidade. Jesus, glória a Deus, o sangue do Cordeiro me salvou, mas o Espírito de Cristo é que vai me amadurecer e me levar ao propósito. As igrejas estão paradas porque as igrejas, infelizmente, ainda estão ao pé da cruz. Nós não estamos na cruz, nós já avançamos da cruz. Ou melhor, o pessoal está no pé da cruz, nós trazemos a cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. E nós vamos entender isso mais à frente, o que é uma vida crucificada. Uma vida crucificada, ao contrário que muitos pensam, é o único lugar de uma real liberdade. Porque quando a gente pensa em de vida crucificada, a gente pensa em vida de falta, em vida de dor, em vida de desprazeres. Não, muito pelo contrário. Uma vida crucificada é o lugar da mais plena alegria que você tem dentro. Não digo que não vai ter problemas, mas a maneira como você encara os seus problemas, do ponto de vista de um homem e de uma mulher crucificado, é bem diferente. É bem diferente. Alguém quer comentar uma coisa? Quer comentar uma coisa? Isso. Na verdade, ele era, religioso. Até que o cara Damasco, até a luz vir sobre ele, e a partir daí, ele é revelado, ele deixou e entrou no novo pacto. Ele também tinha lá os seus espinhos na carne também, né? E aí, é isso aí, quando a gente estiver já no terceiro ano aqui do estudo, aí eu abro essa janelinha. Por enquanto não dá para ver essa janelinha ainda, né? Tem que ir devagarinho, né? Polenguinho, você lembra do Polenguinho? Lembra do Polenguinho, não é? Eu estou no processo, eu quero ser um Polenguinho, né? Caramba, bem isso aí mesmo. Atos capítulo 2, versículo 42. Gente, tem mais 15 para as 9. Teve uma vez que eu fiquei ensinando para um pastor de uma igreja, na casa dele. E ele sentado assim como estão nossos pastores aqui, ele falou: Tex, me explica mais. E eu escrevi isso aqui, Chegou uma hora e falou: então, cara, fala isso aqui. Eu falei: eu gostaria, cara, mas eu estou há 4h30 em pé falando com você, posso parar para tomar um golinho d'água, né? Ele falou: caramba, ficava aqui. Que eu gosto de fazer isso aqui, é a minha vida, que eu gosto de fazer. Atos 2:42. Dê para mim, pastor, por favor. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração.
Isso. Pode falar. Continua? Pode continuar. Havia entre todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Amém. Para aqui. Tem uma coisa muito importante aí. Vocês vão perceber que falava aí na Bíblia que eles iam no templo e iam em casa. Certo? Quando diz aí que ele ia no templo, eles iam no pórtico. No pórtico de Salomão era o único lugar no templo que os gentios podiam entrar. Tá? Então eles iam, o culto não era no templo, mas o culto era na casa. Eles iam no pórtico para dar testemunho do que Deus fazia neles nas casas. Os primeiros 300 anos da igreja de Cristo foram nas casas. Por isso na igreja de Filipenses, a igreja na casa de Cloé, a igreja era nas casas. Áquila e Priscila, mestres, filhos espirituais de Paulo, entende? Então, eles aprendiam em grupos pequenos, que é muito mais fácil você ensinar. Imagina se ensinavam 500, é difícil, porque começa a pipocar pergunta, a aula trava num grupo menor, é mais fácil, flui mais, ensinavam, eram tocados, ungidos, nas casas, e iam no pórtico para dar testemunho, não para buscar Deus, mas para revelar Deus lá. E isso tem a ver com a nossa vida hoje. Os nossos encontros aqui é para compartilhar, manifestar aquilo que Deus deu na casa de vocês. Porque nós nos reunimos aqui, teoricamente, nas quintas, estou falando eu aqui, né? Quintas e domingos. E os outros 5 dias eu passo o quê? Na minha casa, fazendo os meus afazeres. Então, quando eu venho para o encontro, eu venho para dar um testemunho do que Deus fez comigo durante os dias. Então, eu trago um testemunho, eu não venho buscar um favor. Entende como muda? O templo agora não é mais um lugar que eu vou. O templo agora sou eu, e toda a ação de Deus é dentro de mim, são as minhas experiências, as minhas cabeçadas apostólicas, entendeu? Por isso que está escrito aí, que nós vamos aqui compartilhar essas coisas. Então, muda o caráter da reunião. Então, aqui é uma reunião de milionários. Estão entendendo? Porque Deus nos deu riquezas. Não estou falando de dinheiro. Às vezes quem fala milionário, a pessoa pensa em dinheiro. Não, estou falando de milionários mesmo. Tá? Porque são coisas maravilhosas, são coisas que não têm valor mensurável, não tem preço, não tem preço, tem valor. Fala, pastor. Sim. É uma vida agora daquele que manifesta, não mais daquele que busca. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entende? Então essa é a pedra fundamental. A minha vida começa de Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai que Ele já me abençoou. Ainda que eu não veja, ainda que eu não interessa. Essa é a verdade. Eu vou me alinhar com Deus para que as coisas se manifestem, porque já foram conquistadas e são exatamente 15 para as 9 e nós vamos parar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Orais! Todo mundo de pé? Todo mundo de pé. Que nem quando diz lá nos tribunais dos Estados Unidos, quando está todo mundo lá, quando o juiz vai entrar, o cara, alright, todo mundo de pé, né? Para receber o juiz, né? Todos de pé. Glória ao teu nome, Senhor. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essas sementes. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Senhor, que possamos estar nos esvaziando de nós mesmos e deixar que o seu entendimento, que a sua vida flua
em nós e através de nós a outros. Pai, a minha oração, o meu pedido é que o Senhor vá ministrando a eles. Eu só falei, mas é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que dá entendimento a eles, Senhor. E isso que é a nossa maior satisfação. Pai, estamos aqui contentes que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor. Amém. Amém.